todos, estamos começando mais uma aula aqui no nosso programa Saber Direito. Essa é a aula de número 05 do nosso curso de Crimes contra a Vida. Meu nome é Giovanni Moraes, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco acerca do crime de aborto. Lembrando sempre que você pode entrar em contato conosco, mandar críticas, sugestões, fazer perguntas através do nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Na nossa última aula, nós falamos um pouco para vocês sobre o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e sobre o crime de infanticídio. E na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o crime de aborto nas suas modalidades. E já sem mais delongas, para nós começarmos falando um pouco para vocês sobre o crime tipificado no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, a primeira grande ressalva, o primeiro grande destaque que eu preciso fazer é qual o conceito que você deve adotar acerca do crime de aborto. O que é que nós devemos entender por uma conduta que caracterize o crime de aborto? Basicamente, aborto é interrupção da vida intrauterina. Quando você pensar neste crime de aborto, você está falando na interrupção da vida do embrião, do desenvolvimento embrionário, da interrupção da vida que existe no útero da mulher. E é justamente por causa disso que eu já preciso começar a aula de hoje fazendo uma ressalva, fazendo um destaque. Se eu considero que aborto é a interrupção da vida intrauterina, eu hei de presumir que, para que exista aborto, exista vida intrauterina. Aí você diz, espera aí, Giovanni, eu não consegui captar o raciocínio. Diga de novo, digo e do começo. O conceito elementar, o conceito singular de crime de aborto é: pratica aborto o agente que, com sua conduta, interrompe vida intrauterina, faz cessar vida intrauterina. Se este é o conceito elementar de aborto, eu hei de presumir que para ter aborto é preciso ter vida intrauterina. Aí você diz, mas por que esse destaque? Para que eu possa começar a aula de hoje já chamando a atenção de vocês para uma das grandes dúvidas, para uma das perguntas que sempre me fazem pelo país afora. É muito comum as pessoas chegarem para mim e dizer, professor Giovanni, poxa, se aborto é crime, por que é que em qualquer farmácia eu posso comprar a famosa pílula do dia seguinte? Se todo mundo diz que aborto é crime, como é que eu chego numa farmácia, solicito o farmacêutico e ele me vende a pílula do dia seguinte? Por um motivo muito simples. Aborto é interromper gestação. Para que eu pratique o crime de aborto, eu tenho que interromper a gestação. E a pílula do dia seguinte não busca interromper gestação. Aí você diz não e busca o quê? Para que você possa compreender esse raciocínio, me permita chamar a atenção de vocês para um detalhe de medicina legal que vai me ser muito útil ao longo da aula de hoje. Eu não vou adentrar nos meandros de quando começa a vida. Eu não vou elencar essa discussão, até porque discutir quando começa a vida é discussão para toda uma vida, se é que vocês me permitem a sutileza da palavra. Mas uma coisa eu lhe digo, em medicina legal, a fecundação, eu falei, fecundação vai acontecer quando o espermatozoide encontra o óvulo. Isso normalmente se manifesta nas trompas. O folículo da mulher explode, libera o óvulo às trompas e, se for o caso, o espermatozoide vai fecundar esse óvulo nas trompas de Falópio. O óvulo fecundado vira ovo e começa a se deslocar pelas trompas em direção ao útero. Chegando no útero, ele se prende a uma parede de mesoqueratina e lipídio que reveste o útero da mulher, chamada simplesmente de endométrio. No momento que o ovo fecundado se prende ao endométrio, acontece o que, em medicina legal, nós chamamos de processo de nidação. E a gestação
começa exatamente nesse ponto. A gestação não começa com a fecundação do óvulo, a gestação começa com a nidação, o momento que o ovo, que nada mais é do que o óvulo fecundado, se prende à parede que reveste o útero da mulher, que é o endométrio. Mas talvez você em casa esteja pensando assim, ô homem para falar a palavra bonita e difícil, só que eu não entendi nada, professor. Traduza isso para mim. Explique e repita o que você acabou de falar numa linguagem mais palatável. Vamos lá, vamos adotar uma linguagem bem mais simples. A mulher, ela tem o óvulo, que nada mais é do que sua célula reprodutiva. Na hora que ela tem relações sexuais, esse óvulo pode ser fecundado. O espermatozoide entrou no óvulo e acabou-se, houve a fecundação. Nesse momento, esse óvulo já fecundado vai, aspas, se deslocar, caminhar pelas trompas em direção ao útero da mulher. E quando ele chega no útero, ele vai se prender a esse útero. É como se fosse um velcro, é como se fosse um adesivo, é como se fosse uma cola. O ovo fecundado vem e se prende ao útero da mulher. Neste momento começa a gestação. Neste momento começa o desenvolvimento gestacional. A mulher deixa de ter simplesmente um óvulo fecundado e passa a estar, pelo menos para o direito penal, formalmente gestante. E a partir daí vai ter todo o desenvolvimento embrionário, vai formar um intestino primitivo, que é o arquêntero, a segmentação da coluna cervical, e aí vai-se embora, e se tudo der certo, 9 meses depois, tem um menino chorando dentro de casa e deixando a mãe sem dormir, até essa criança completar 45 anos de idade, porque como eu já escutei muitas mães falarem, bom é quando é novinho, quando vai ficando mais velho, pense num negócio para dar dor de cabeça. Ora, pessoal, se eu considero que a gestação só se inicia no momento em que o ovo se prende ao útero, e se eu considero que aborto é interromper gestação, consequentemente eu tenho que dizer para vocês, a pílula do dia seguinte, que todo mundo escuta falar, não pode ser considerada substância abortiva. Porque, pelo menos para o direito penal, a pílula do dia seguinte não pode ser considerada substância abortiva. Porque quando a mulher ingere a pílula do dia seguinte, esta não vai atacar a gestação, já que a gestação ainda não existe. A pílula do dia seguinte não vai sequer atacar o ovo, o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide. Por quê? Porque ele é uma célula no meio de milhões e milhões de outras. Como é que você vai saber qual daquelas células é o ovo? O que a pílula do dia seguinte faz é induzir ao, aspas, desabamento do endométrio. O que a pílula do dia seguinte faz é induzir que aquela parede que reveste o útero da mulher e aonde o ovo deve se prender, aspas, desabe. Não esteja mais lá quando o ovo chega ao útero. A mulher que ingere a pílula do dia seguinte, o que ela busca é evitar que exista a nidação. Eu falei evitar que exista a nidação. Se eu acabei de falar para vocês que para o direito penal a gestação se inicia com a nidação, olhe, cuidado, eu acabei de dizer que para o direito penal a gestação se inicia com a nidação, com o ovo se prendendo ao endométrio. E a pílula do dia seguinte evita essa gestação. A pílula do dia seguinte não pode ser abortiva. Abortivas são todas as substâncias, todas as condutas e todos os procedimentos que interrompem, que fazem cessar a gestação. Para que eu interrompa a gestação, eu hei de presumir que ela já existe. Para que eu interrompa algo, eu hei de presumir que este algo já se manifeste. Eu não posso interromper o que não aconteceu ainda. Eu não posso interromper o que ainda não se manifestou. Se a pílula do dia seguinte produz o desabamento do endométrio, não há de se falar em gestação. Se não há de se falar em gestação, não há de se falar em procedimento abortivo. É por isso que vocês têm que ter muito, mas muito cuidado com essa minúcia, com essa sutileza. Quem pratica aborto, eu insisto,
Quem pratica aborto, independente das modalidades que esse aborto se manifeste, está fazendo cessar a gestação. Tem um ânimos de interromper definitivamente a gestação. Agora, para que o crime de aborto possa se manifestar, para que o crime de aborto possa ser caracterizado no caso concreto, é condição sine qua, é condição elementar que esta gestação já exista. É condição elementar que esta gestação já se manifeste. Se não há gestação, não há de se falar em crime de aborto, é óbvio. E aí, algumas pessoas chegam para mim e me fazem a seguinte pergunta: existe quantas modalidades de aborto, professor Giovanni? Aborto é uma coisa só? Existem diferenças? Existem. Existem basicamente 3 tipificações, 3 dispositivos que estão, respectivamente, no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, tipificando, inclusive com penas distintas entre si, o crime de aborto. O artigo 124 fala no que nós convencionamos chamar simplesmente de autoaborto. Diz a letra da lei: produzir aborto em si mesma ou permitir que outro a faça. Quando você estiver trabalhando com um crime de aborto, na modalidade do artigo 124, você está se referindo ao aborto praticado pela própria gestante. A gestante pratica o aborto em si mesma, ou então permite que outra pessoa pratique esta conduta. O 124 do Código Penal tutela um crime que é imputado especificamente à gestante. É um crime próprio. Por que é que o artigo 124 configura um crime próprio? Porque não é qualquer pessoa que pode praticá-lo. Quem pratica o crime tipificado no artigo 124 do Código Penal é a mulher que se encontra gestante. Por isso que o nome comum, citadino, cotidiano do crime é autoaborto. Produzir aborto em si mesma. A mulher provoca o aborto em si mesma, ou então permite, autoriza, deixa conscientemente que outro a faça. Exemplo clássico disso é a mulher que, se descobrindo gestante, adota medidas, adota procedimentos de natureza abortiva, ou procura uma clínica clandestina e paga, deixa, pede, faz algum procedimento com vias de autorizar, permitir que outrem pratique a conduta abortiva. Esse é o autoaborto. O artigo 125 me fala do aborto sem consentimento da gestante. E o artigo 126, por tabela, me fala do aborto com o consentimento da gestante. Cuidado para não misturar. 125 do Código Penal, aborto sem o consentimento da gestante, que inclusive das 3 modalidades de aborto é o mais sério, é o mais grave, a pena chega até a 10 anos nos termos da lei. E o artigo 126 me fala do aborto com o consentimento da gestante. Vamos tentar diferenciar essas 3 modalidades, o autoaborto, o aborto sem consentimento da gestante e o aborto com consentimento da gestante. Vamos tentar fazer essa diferença dentro de um exemplo concreto. Que diferença seria essa? Suponha que a mulher descobriu que está grávida. Suponha que a mulher descobriu que está gestante. Ela resolve procurar uma clínica clandestina e paga a alguém para praticar uma conduta abortiva. Esta conduta abortiva é praticada e efetivamente a gestação é interrompida. Nós temos aí 2 condutas. Ela, a gestante, que procurou a clínica, que pagou, que desejou, que almejou o aborto. E alguém que recebeu o pagamento e que praticou todas as diligências a fim de produzir o aborto. A gestante estará enquadrada no artigo 124. A gestante vai responder pelo autoaborto. Já o terceiro, lá na clínica clandestina, que aceitou praticar as condutas abortivas, estará enquadrado no artigo 126. Ele praticou aborto com o consentimento da gestante. E aí, me permita fazer aqui um parêntese. Me permita chamar a atenção de vocês para um detalhe, muitas e muitas vezes já arguída, principalmente em provas de concurso. Muitos me perguntam:
Ora, os dois devem responder pelo mesmo crime no mesmo artigo, não é isso, professor? A gestante que procura a clínica clandestina e a pessoa nesta clínica que adota as diligências abortivas são coautores, devem responder pelo mesmo tipo penal, não é? Não, são tipos penais distintos. A imputação jurídica à gestante é do artigo 124, é o autoaborto. Ela permitiu que outro praticasse o aborto nela. Eu insisto, a letra da lei é taxativa. Autoaborto, praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro a faça. Já o terceiro, que mediante solicitação da gestante adotou as diligências abortivas, ele não, eu falei, não será enquadrado nos moldes do artigo 124. Mas sim ele será enquadrado na tipificação do artigo 126 do Código Penal Brasileiro. Ele vai responder por aborto com consentimento da gestante. Eu falei aborto com consentimento da gestante. Mas vamos pensar numa outra circunstância, vamos pensar numa outra situação. Imaginemos que um casal de namorados, a mulher chega para o namorado e diz: olha, eu estou grávida, eu estou gestante. O namorado não admite a ideia. O namorado não aceita ser pai. Se julga muito jovem, se julga sem condições financeiras no momento, alguma coisa que o valha. Ele chega para a mulher e diz: olha, eu não quero ser pai. Mas a mulher insiste em dar à luz. É um direito dela. Não é nem um direito, eu diria até que é um dever, que é uma obrigação, um dever fazer. Ela tem que dar à luz àquela criança. Ela diz: não, eu vou ser mãe. É meu filho. Se você não quiser, eu não posso fazer nada, mas você fez, você vai ter que ajudar a criar. E o namorado, não desejando que aquela criança venha a nascer, resolve enganar a namorada. Diz: não, então tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar umas vitaminas para você, eu vou comprar uns medicamentos para que você tenha uma gestação saudável, para que você tenha uma gestação tranquila. Você não quer ser mãe? Nós vamos ter esse filho. Nós vamos ter essa criança e vamos criá-lo. Mas, na verdade, o que ele faz não é comprar substâncias para ajudar na gestação, não é comprar vitaminas, nada disso. O que ele faz é dar àquela mulher que já está efetivamente grávida uma substância de natureza abortiva. Ele engana, ele ludibria a mulher e diz: olha, isso aqui são vitaminas. Tome para que a gestação seja tranquila, e ela ingere aquela substância acreditando serem vitaminas. Só que é uma substância abortiva. E ela acaba perdendo a criança. Ela acaba tendo uma interrupção da gestação. Ela não sabia, nem tinha como saber que aquela substância era de natureza abortiva. Nesse caso, só existe crime para o namorado. O rapaz que forneceu a substância responderá com base no artigo 125. O rapaz que forneceu a substância responderá pelo crime de aborto sem o consentimento da gestante. Ele engana, ele age contra a vontade da gestante, ele cria uma estratégia aonde ele provoca, ou pelo menos tenta provocar o aborto, sem que a gestante autorize, sem que a gestante tenha conhecimento que aquela conduta é de natureza abortiva. Numa hipótese como essa, o crime só será imputado a quem produziu as diligências abortivas. E, neste caso, a tipificação é do 125, aborto sem consentimento da gestante. Só que nós temos alguns detalhes nesse momento que precisam ser discutidos, e um deles eu gostaria que vocês tivessem muita atenção. Eu diria até, se você está se preparando para a prova da OAB, ou de concursos públicos, que você tivesse muito, mas muito carinho com esse detalhezinho. Qual é? Muitas pessoas me fazem o seguinte questionamento: professor, é preciso, para que exista o aborto, que eu tenha vida viável? É preciso, para que o crime de aborto se caracterize, que a gestação seja uma gestação que presuma vida viável? Bom, vamos dividir essa pergunta e esse questionamento em duas partes. Eu gostaria de, inclusive, ser taxativo em uma. Para ter aborto tem que ter gestação, ponto. Sem gestação não há aborto. Eu, particularmente, advogo a tese que, regra geral, você tem que, para caracterizar o aborto,
comprovar a materialidade do estado gestacional. Eu sempre digo isso. Eu entendo que, regra geral, se eu estou falando em aborto, presume-se que através de prova pericial eu seja capaz de atestar que a mulher estava grávida, que a mulher estava gestante. Até porque aborto é crime que deixa vestígios. Nos moldes do artigo 158 do Código de Processo Penal, olha o link que eu estou fazendo com o direito processual, nos moldes do artigo 158 do CPP, nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável, não podendo ser suprimido pela confissão do acusado. Está escrito na letra da lei. Isso é um dispositivo elementar do Código de Processo Penal, quando ele faz referência aos institutos probatórios, mais especificamente a prova através do exame de corpo de delito. Gestação deixa vestígios? Deixa. Aborto deixa vestígios? Deixa. Se eu presumo que aborto é interromper gestação, eu entendo ser condição elementar, regra geral, e daqui a pouco eu explico porque é que eu estou batendo tanto nessa tecla, regra geral, eu entendo que, regra geral, eu tenho que primeiro comprovar o estado de gestação da mulher, para poder pensar, imaginar, elencar a manifestação do aborto. Ela primeiro tem que estar gestante, para eu pensar em alguma hipótese de manifestação do aborto. Não basta, no meu entendimento, simplesmente a mulher chegar e dizer, olha, eu estava grávida e fulano praticou uma diligência abortiva e eu abortei. Quando foi isso? Fazem 6 meses. O crime não está prescrito, eu quero que ele seja responsabilizado. Isso não é razoável. Eu tenho que demonstrar o estado gestacional. Demonstrado o estado gestacional, eu posso pensar em aborto. Agora, é claro, isso não é uma regra absoluta. Eu falei para vocês em outras aulas e peço a vocês licença para repetir. Não existe regra absoluta no nosso ordenamento jurídico, graças a Deus. O direito brasileiro não é só o direito penal, não. O direito brasileiro deve e tem que ser pautado por um bom senso, por uma razoabilidade jurídica. E não é razoável se aplicar regras de forma uniforme sem exceção. Você tem que adaptar a lei, sempre que necessário, ao bom senso, à busca pela justiça. Ora, vão existir condições onde não é possível se fazer o exame de corpo de delito direto, a prova pericial clínica em si mesmo, para comprovar que a mulher é gestante. Os vestígios podem ter desaparecido, mas existirem outras circunstâncias que me comprovem o estado gestacional. Aí são circunstâncias excepcionais, que devem ser arguídas, que devem e que podem se manifestar para fins de caracterização do crime de aborto. Se a pergunta for, é possível a não comprovação por perícia clínica, por perícia médica, que a mulher estava gestante, e ainda assim se produzir responsabilização por crime de aborto? Se a pergunta for essa, a resposta é sim, é possível. Não na regra geral, a título de excepcionalidade, mas é possível. Quando a perícia direta, quando o exame de corpo de delito direto não puder ser feito, porque desapareceram os vestígios, porque por algum motivo o instrumento se tornou impróprio para ser periciado, é razoável que eu possa fazer a demonstração do status gestacional para fins de caracterização do crime por outros meios, através de outros mecanismos. Mas isso deve ser encarado em uma natureza excepcional. Regra geral, primeiro eu provo que a mulher estava gestante, para depois discutir se houve ou não crime de aborto. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, não olhe a negativa das minhas palavras. Não é necessário que exista a vida viável como nós convencionamos chamar. Giovanni, o que danado é isso? Vida viável, eu não consigo compreender. Existem certas circunstâncias onde a sobrevivência da criança fora do meio intrauterino é cientificamente comprovada como impossível. Existem certas circunstâncias onde a criança não teria como sobreviver após o parto.
ou sobreviveria por um tempo muito curto, sobreviveria por um lapso temporal muito ínfimo. E algumas pessoas dizem que nessa circunstância o aborto deve acontecer e que não haverá crime. Isso, à luz da jurisprudência que nós temos hoje, pode até ser que daqui um ano ou dois esse entendimento jurisprudencial se modifique. Pode até ser que daqui mais uns 2 anos para frente esse entendimento seja alterado. Mas hoje, para que você fale na caracterização do crime de aborto, é prescindível. Cuidado, eu falei prescindível, ou seja, não é necessário que exista vida viável. É preciso que exista vida no meio intrauterino, não que esta vida seja viável. E isso é um tema extremamente espinhoso. Muitas pessoas, inclusive, elas evitam adentrar nesse tema porque é um tema que mexe com muitas emoções. Mas eu não vou me furtar a emitir uma opinião doutrinária sobre isso, não. Eu, Giovanni Moraes, particularmente entendo que o aborto, nos casos onde comprovadamente a gestação não permite uma sobrevida da criança após o nascimento, isso é uma opinião minha, embora isso não seja entendimento dominante na nossa jurisprudência, eu insisto, eu estou nesse momento emitindo e externando uma opinião pessoal, enquanto doutrinador. Isso não é uma percepção dominante a nível jurisprudencial. Mas eu particularmente entendo que deveria sim ser possível o aborto nas hipóteses aonde for comprovado inequivocamente, eu falei inequivocamente, que a sobrevivência daquela criança fora do meio intrauterino é algo impossível. E olhe, eu gostaria de frisar, impossível. Porque algumas vezes a sobrevivência será só dificultada. A criança vai ter dificuldade de locomoção, a criança vai ter dificuldade de percepção, a criança vai ter dificuldade de desenvolvimento. Nesse caso é uma mera dificuldade. Tem uma frase que eu cresci escutando aí, aproveitar até para fazer uma homenagem a meu pai. Meu pai disse que amar o que é perfeito é muito fácil, difícil é amar o que é imperfeito. Se nós aprendemos a amar o que é imperfeito, nós aprendemos a amar verdadeiramente. Então não é porque aquela criança vai ter um desenvolvimento prejudicado que eu vou abortar, é claro que não. Isso seria até uma teoria eugênica, isso é uma teoria que foi adotada nos estados totalitários mais deploráveis que nós tivemos no século XX. Isso é uma teoria que foi adotada lá na Alemanha nazista, na época da ascensão do Terceiro Reich, onde doentes mentais e deficientes físicos eram exterminados, onde os médicos do Reich eram orientados a sacrificarem crianças que não se enquadrassem no padrão de perfeição da raça ariana. Graças a Deus, o término da Segunda Guerra Mundial e os escombros que ela deixou, pelo menos eu rogo, tenham sepultado essas ideias. Eu estou falando na hipótese aonde comprovadamente, e é para isso que tem perícia, foi impossível a sobrevivência da criança fora do meio intrauterino. A criança não desenvolveu o sistema nervoso central. Em nenhuma monta, não tem como sobreviver. Eu, particularmente, sempre advoguei a tese de que você não deve submeter a mãe ao impacto psicológico, à dor de dar à luz a uma criança e ver a criança morrer poucos minutos depois de nascer. Nesta hipótese de vida impossível, eu gostaria de frisar, vida impossível fora do meio intrauterino, eu defendo o aborto. Mas isso que eu acredito não é regra. Se você estiver se preparando para um concurso público e a pergunta for, precisa existir vida viável para que exista o crime de aborto, a sua resposta deve ser não. Esse é o entendimento jurisprudencial dominante. Se a pergunta for, é possível existir crime de aborto, ainda que comprovadamente não pudesse existir a sobrevida fora do meio intrauterino, a resposta deve ser sim. É possível sim existir o crime de aborto. Por quê? Porque basta existir para aborto vida intrauterina. Não precisa existir vida viável, basta que exista vida. Um outro ponto sobre aborto que deve ser elencado aqui, que é extremamente discutido hoje, principalmente pelos doutrinadores, é a questão do aborto praticado pelo médico para salvar a vida da gestante e o aborto praticado em caso de estupro. Se você for para o artigo 128 do Código Penal Brasileiro,
ele diz taxativamente: não se pune o aborto praticado pelo médico quando, primeiro caso, for a conduta necessária para salvar a vida da gestante. Segundo caso, a gravidez for resultante de estupro. Vamos por parte. Vamos pensar nessa primeira possibilidade de aborto. O aborto praticado pelo médico para salvar a vida da gestante. Eu gostaria até de frisar para vocês que, para mim, é desnecessário essa tipificação aí do 128, inciso 1. Para mim, o Código Penal brasileiro não precisava falar isso. Por que o Código Penal não precisava falar isso? Porque isso é estado de necessidade. Se você for lá para o artigo 23 do Código Penal brasileiro, eu falei artigo 23 do Código Penal brasileiro, está escrito o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade, inciso 2, em legítima defesa, inciso 3, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. E me permita frisar a literalidade normativa. Caput do artigo 23. Não há crime. Ponto. Quando o agente pratica o fato, inciso 1, em estado de necessidade. Ora, se o código já me diz que agir em estado de necessidade desconfigura o crime, eu particularmente acho desnecessário uma previsão normativa que diz que não se pune o aborto praticado pelo médico para salvar a vida da gestante. Eu gostaria até de dizer que nesse ponto aí a doutrina concorda que a discussão não é de aplicar ou não a punição. A discussão não é da manifestação ou não da punibilidade. A discussão é da existência ou não do crime. Como assim, professor? Eu não consegui captar. Vejamos uma situação hipotética. Imagine que uma gestante, no 6º ou 7º mês de gravidez, dê entrada em um hospital público. Ela está em pré-eclâmpsia. A sua pressão subiu demais. Se aquela gestação continuar, ela pode acabar morrendo de eclâmpsia. E o médico, para não permitir a morte daquela gestante, induz o aborto. Ora, isso é estado de necessidade. E vai deixar a mulher morrer? E vai deixar a gestante morrer? O impacto que entende-se ou que se manifesta com a perca da vida da gestante é bem maior do que com o aborto. É claro que de todas as formas e sempre que possível, há de se preservar a vida intrauterina. Mas é óbvio que é mais danoso à coletividade, é mais gravoso à sociedade a morte da mulher do que a prática da conduta abortiva. Aquela mulher pode engravidar novamente, ela tem família, ela tem uma vida social que seria muito mais abalada caso o aborto não fosse feito. Isso é estado de necessidade. Não há crime, mas para ficar apenas com a literalidade do artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. E aí, nós chegamos a um outro ponto extremamente relevante que eu gostaria de fazer um destaque. A letra da lei diz taxativamente, médico. Se você tiver curiosidade depois e abrir o artigo 128, está escrito de forma inequívoca: não se pune o aborto praticado por médico quando este for feito para preservar a vida da gestante. Aí surge aquela pergunta clássica: Giovanni, se esse aborto for feito por uma parteira, por um enfermeiro ou enfermeira, por um auxiliar de enfermagem, pelo marido da gestante, é crime, não é? Claro que não. Não é razoável. Se a letra da lei diz que não se pune o aborto praticado pelo médico, isso é apenas, no meu entendimento, uma ressalva, uma forma de deixar cada vez mais claro dentro da norma jurídica que o médico deve preservar a vida da gestante. Mas se for um auxiliar de enfermagem, se for o próprio marido que, para salvar a vida da mulher, pratique essa conduta, ele não estará cometendo crime. É uma manifestação clara e inequívoca de estado de necessidade. É uma manifestação irretocável do que está lá no inciso 1 do artigo 23. Embora eu reconheça a literalidade do artigo 128, embora eu reconheça que nesta primeira hipótese a lei está falando que não se pune o aborto praticado por médico, como hei de presumir que quem pratica o aborto para salvar a vida da gestante está agindo em estado de necessidade, eu hei de presumir que não há crime, independente de quem pratique esta conduta. Então, é uma redundância? É. Esse dispositivo do 128 é uma repetição de uma ideia? É.
é, na verdade, uma ressalva normativa. É mais para consolidar o entendimento, consolidar a ideia que se a gestação colocar em risco a vida da gestante, pode ser praticado o aborto. Mas nós temos uma outra previsão que merece destaque. É o aborto no caso de gestação decorrente de estupro. E sobre isso eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 2 pontos cruciais. Pode existir aborto se a gestação é decorrente de estupro? Pode. Está previsto em lei. Até porque entende-se que os direitos reprodutivos da mulher não lhe podem ser abstraídos. Se você pegar a Lei Maria da Penha, por exemplo, a Lei 11.340/2006, eu citei Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, fica claro na Lei Maria da Penha que qualquer atentado aos direitos reprodutivos da mulher são nefastos, devem ser limados do convívio social. A mulher tem o direito de engravidar ou não. A mulher tem o direito de escolher se quer dar à luz no sentido de engravidar, porque se ela engravidar, ela tem que dar à luz. Regra geral, ela não pode abortar. Mas a mulher tem o direito de escolher se quer ficar gestante ou não. Logo, no caso da gestação decorrente do crime de estupro, eu abstraio esse direito da mulher. O estupro é um ato de violência incomensurável. E quando eu falo em violência, eu não estou falando só na violência física, não. Eu estou falando na violência emocional, eu estou falando na violência psicológica. A mulher, ela encara, e já dizia Simone de Beauvoir, no livro dela, a mulher, ela encara o ato sexual como uma manifestação de afetividade. O corpo da mulher é um templo, e este templo será explorado, segundo Simone de Beauvoir, dentro de uma lógica afetiva, emocional. Se a mulher é estuprada, ela quebra, esse ato do estupro quebra completamente a lógica que deve envolver o ato da concepção. Então seria um reforço na violência que a mulher já sofreu, obrigá-la a dar à luz a uma criança fruto de uma conduta de estupro. Seria você reforçar o sofrimento, talvez aquela mulher, todos os dias ao olhar para o seu filho, lembre-se da violência a qual foi submetida. Então a lei admite que no caso das gestações decorrentes de um crime de estupro, a mulher possa produzir o aborto, desde que, aí eu vou ter que ser taxativo, esse aborto seja praticado por médico. No caso do aborto em gestações decorrentes da prática de estupro, esse aborto tem que ser praticado por médico, ponto. Aí não é qualquer pessoa, não. Aí a lógica é completamente diversa do primeiro caso que eu destaquei para vocês. Se a mulher está gestante, porque ela foi vítima do crime de estupro, crime este previsto no artigo 213 do Código Penal brasileiro, ela pode abortar? Pode. Mas as diligências, os procedimentos abortivos devem ser praticados por médico. Não é qualquer um. A mulher está grávida? Tá. Chegou e disse, olha, eu queria que tu me desse um remedinho para abortar, porque eu estou grávida, fui estuprada e posso abortar. E aí, existe crime? Em tese, sim. Porque nesse caso eu tenho que me ater à literalidade do Código. Eu não estou tratando mais de uma causa de exclusão de ilicitude. É diferente de quando o aborto é produzido para salvar a vida da gestante. É exclusão de ilicitude. Neste caso aí, é uma hipótese de isenção de pena, de eliminação de imputação de responsabilidade penal. E neste caso, a eliminação da responsabilidade não é a qualquer pessoa. A eliminação da responsabilidade é ao médico. A mulher está grávida? Está. Ela demonstra a gravidez resultante de estupro e terá o direito de produzir o aborto. Só que esse procedimento abortivo será realizado por médico. Mas, como sempre, eu estou falando demais e eu gostaria de saber se até esse momento os nossos alunos aqui têm alguma dúvida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Daniela Albuquerque, eu sou advogada, e eu gostaria de saber se, para termos o crime de aborto, é necessário realmente que a vida seja viável. Boa pergunta, Daniele, porque me permite reforçar o que para mim é o tema mais importante da aula de hoje, talvez a parte mais importante de quando se fala sobre aborto. Não é preciso que a vida seja viável. Muitos lhe dirão, doutora, olha, existe uma discussão no Supremo sobre a possibilidade de aborto em caso de anencefalia.
o que é anencefalia? No caso, onde a gestação acontece sem o desenvolvimento do sistema nervoso central. Eu não vou nem discutir aqui essa questão de ser total ou parcial, se a criança pode ou não pode sobreviver. Eu não vou entrar nessa discussão. O que eu gostaria de destacar, pegando o gancho da sua pergunta, que foi extremamente oportuna, é que esta discussão encontra-se no STF. Essa discussão realmente está sendo feita, inclusive foi aberta a debates públicos. Salvo engano, foi o ministro Marco Aurélio Mello que levou essa discussão à luz do Supremo. Foram feitas audiências públicas, mas essa discussão não gerou uma decisão jurisprudencial. Essa discussão não gerou uma passividade jurisprudencial. Hoje, o que vale, e aí eu insisto, pode até ser que daqui a 1 ano ou 2 esse entendimento mude, mas hoje o que vale é, não precisa ter vida viável, basta que tenha vida. Se essa vida vai ser viável ou não, é outra discussão, mas para ter aborto, basta que tenha vida. Ok, doutora? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Professor Giovanni, pois não? Meu nome é Suziane, estou cursando o 7º semestre de Direito na Universidade Católica de Brasília. A pergunta é o seguinte, a mulher que foi vítima de estupro pode cometer aborto sem autorização judicial? Outra pergunta excelente que me foi feita nesse momento. A mulher que é vítima do crime de estupro pode praticar aborto sem autorização judicial? Eu vou responder essa pergunta primeiro fazendo uma análise fria da letra da lei e depois analisando esse entendimento à luz da jurisprudência e da doutrina dominante. Perceba, dentro do Código, à luz do que está na norma jurídica, a mulher não precisa de autorização judicial para praticar o aborto. Cuidado, eu estou falando apenas da literalidade normativa. Eu estou falando do que está escrito na letra da lei. Em canto nenhum do artigo 128, mais precisamente em canto nenhum do Código Penal Brasileiro, existe exigência de que uma autorização prévia do Poder Judiciário seja emitida para que o aborto, em caso de gestação decorrente de estupro, seja praticado. A exigência normativa é que essa conduta seja feita por médico. Como já foi dito, é médico que tem que praticar essa diligência abortiva. Mas a lei não fala em necessidade de autorização judicial. Se você for para a lei processual penal, também não. Não existe referência a isso. A lei 12.015/2009, que lei é essa? 12.015/2009, é a nova lei dos crimes sexuais, que modificou vários e vários artigos do Código Penal, também não fez referência a essa hipótese. Ela fala de estupro, mas não faz referência ao aborto no caso de gestação decorrente de estupro. Então, se eu fosse me ater à questão essencialmente normativa, eu lhe diria que não. Não é necessário uma autorização judicial prévia. Não é necessário que você tenha uma sentença judicial para que esse aborto seja praticado por médico. Mas nem sempre adianta, nem sempre é satisfatório trabalhar apenas com a letra fria da lei. Nem sempre, se você fosse até apenas a discricionariedade normativa, você vai conseguir chegar a uma decisão razoável sobre o fato. Ora, se e somente se a gestação for decorrente de estupro, é que este aborto poderá ser praticado dentro dessa hipótese. Imagine se bastasse, aí eu estou pensando socialmente, imagine se bastasse a mulher chegar e dizer, olha, eu fui estuprada, estou gestante, eu gostaria que você, que é meu médico, praticasse o aborto. Ia se banalizar o instituto. Muitas adotariam, desculpe a expressão aqui, entre aspas, adotariam como método contraceptivo. Muitas iriam engravidar e acabariam chegando para os médicos e alegando, olha, eu fui estuprada, eu gostaria que você praticasse o aborto. Então não é razoável. Embora não esteja previsto taxativamente na norma jurídica, não é razoável que este procedimento seja realizado à discricionariedade da mulher. Não é razoável que esse procedimento seja realizado passando ao largo da tutela do Poder Judiciário. Aborto é uma circunstância extremamente gravosa dentro da nossa sociedade. É tanto que está tutelado como crime contra a vida. O aborto, inclusive, suscita competência do tribunal do júri.
O tribunal do júri só tem competência em 4 crimes praticados dolosamente e aborto é um deles. Os outros seriam homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e infanticídio. Na hora que se dá esse destaque ao aborto, presume-se que mesmo que a gestação seja decorrente de estupro, que a mulher tenha de bom tom, é razoável que a mulher tenha autorização judicial. Por que é de bom tom? Por que é razoável? Porque você evita a banalização do instituto. Eu não estou falando que deva ter um processo. Alguns críticos dessa posição doutrinária, inclusive, dizem, poxa, mas a atuação do Poder Judiciário carece de provocação. Um dos requisitos fundamentais da prestação jurisdicional é a inércia. Se o Poder Judiciário não for provocado através de um processo, ele não poderá se manifestar. Eu realmente concordo. Uma das características elementares ao exercício jurisdicional é a inércia. O Poder Judiciário não vai atrás das lides. As lides serão provocadas para análise do Judiciário. Mas para eu provocar a manifestação do Poder Judiciário, eu não preciso de um processo em si. Vejamos o exemplo da prisão em flagrante delito. Se um delegado de polícia realizar uma prisão em flagrante delito, entre outros procedimentos, expedição de nota de culpa, comunicação à família do preso, entre vários outros procedimentos, o delegado tem, regra geral, 24 horas para comunicar essa prisão ao juiz de direito, para que o juiz decida sobre a necessidade ou não de manutenção dessa prisão, tomando de acordo com a nossa jurisprudência como referência o previsto no 312 e 313 do Código de Processo Penal. Então eu posso provocar a manifestação do Poder Judiciário, mesmo que eu não tenha uma ação em si. Hoje o Poder Judiciário ele não pode ser encarado, pelo menos no âmbito penal, apenas como um poder de natureza punitivo, que só vai intervir se eu tiver um processo formal e almejando punir ou não um agente. Ele também tem uma natureza de fiscalizador, de tutor, de tentar manter a ordem e o bom senso no convívio social. É por isso, pessoal, que entende-se hoje que é razoável, e é isso que eu vejo dentro da jurisprudência, o que é mais razoável é que este médico, quando for praticar o aborto, se a gestação for oriunda de estupro, ele tem uma decisão judicial. Você pode me perguntar, mas qual é a peça que eu entro? Teve gente que já me perguntou, eu entro com recurso sentido estrito, eu entro com o que? Eu digo, não, você faz uma petição simples. Eu entendo que isso não é nem peça privativa de advogado. A própria mulher pode procurar o Poder Judiciário, a própria mulher pode bater as portas do Poder Judiciário e comunicar isso através, talvez, até de um ofício. Olha, fui vítima de estupro. Um delegado de polícia que fez o inquérito remete esse inquérito ao juiz e o juiz comprova a materialidade do estupro e, consequentemente, autorizaria a realização do aborto. Eu entendo, e aí isso é entendimento, na minha percepção, dominante na nossa jurisprudência, eu entendo que é necessário, é razoável e é de bom tom que para esse aborto ser praticado exista uma autorização judicial. Vamos ver se temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, por gentileza. Meu nome é Edileide e eu gostaria de saber o que é aborto terapêutico. Excelente pergunta. O que é aborto terapêutico? O aborto terapêutico nada mais é do que o aborto praticado para salvar a vida da gestante. O aborto terapêutico é o procedimento abortivo realizado para evitar que a gestante venha a falecer. Por exemplo, no caso de uma gravidez tubária, onde comprovadamente aquela gestação coloca em risco real a vida da mulher. O aborto é produzido e isso é aborto terapêutico. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer mais alguma pergunta aqui em sala de aula, não? Eu tenho, professor. Meu nome é Flávia, sou aluna da UniDF do 6º período. Eu gostaria de saber, sabendo que é possível existir o aborto em caso de gestação decorrente de estupro, então como se faria a comprovação dessa prática de estupro? Excelente pergunta. A doutora me perguntou aqui, ora, se é possível ter o aborto em caso de gestação decorrente de estupro, presume-se que eu tenha como provar que houve esse crime de estupro. E aí, como é que se faz essa prova? Bom, basicamente, regra geral, a prova do crime de estupro é uma prova de natureza pericial. Aí volta para aquela regrazinha elementar do artigo 158 do Código de Processo Penal. Estupro é um crime que deixa vestígios. E, na regra geral, os crimes que deixam vestígios devem ser submetidos ao exame de corpo de delito, direto ou indireto. Só que existem certas circunstâncias onde é muito simples fazer a prova do estupro. A mulher foi estuprada,
procurou a autoridade policial, lá chegando fez a ocorrência policial, o delegado já encaminha ao IML. Não existindo IML, o delegado pode nomear peritos ad hoc para fazer esse exame, e esses peritos vão atestar através de um exame clínico extremamente simples, vão atestar se ela foi estuprada ou não. Existem, inclusive, inúmeros mecanismos para fazer essa prova. Você pode fazer o exame das ranhuras da parede vaginal, você pode recolher sêmen, equimoses na área vaginal. Existe uma pluralidade de mecanismos para demonstrar a prática desse crime de estupro. O que gera um problema, às vezes, é quando existe um lapso temporal muito grande entre a prática do estupro e o momento de realização da perícia. Algumas vezes essa prática, essa realização da perícia, acontece em um intervalo de tempo tão posterior à prática da conduta do estupro que fica impossível demonstrar se houve ou não estupro por prova pericial direta. Existem casos de mulheres que são estupradas e que ficam num estado de abalo emocional tão grande que às vezes se trancam em casa, passam 2 meses, 3 meses e só vão comunicar à autoridade policial que foram estupradas na hora que se descobrem gestantes. Nesse caso, caberá aos peritos, caberá ao juiz e ao próprio delegado de polícia elencar outros mecanismos de prova, como seria o caso das provas testemunhais. Bom, senhores e senhoras, meus queridos alunos, estamos chegando ao final dessa aula, estamos chegando ao final desse nosso curso sobre crimes contra a vida. Na aula de hoje nós discutimos um pouco o crime de aborto, chamamos a atenção sobre os principais institutos que norteiam o crime de aborto. Eu gostaria de mais uma vez reforçar o nosso e-mail. Por favor, nos ajudem a fazer um programa cada vez melhor. Enviem suas críticas, dúvidas, sugestões para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser rever as aulas, aprofundar os seus estudos, rever algum ponto que você porventura não tenha captado direito, basta entrar no nosso site, que é o www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br. Foi um prazer e um privilégio enorme poder ter ministrado esse curso para vocês. Sucesso na vida profissional, sucesso em tudo. Fiquem com Deus e até a próxima.